Produzindo e programando o menu do jogo. Iremos construir agora o menu do nosso projeto. Será através dele que poderemos iniciar o jogo, obter informações, como também encerrá-lo. Pode-se dizer que o menu é a porta de entrada para o jogo e deve ser considerado por isso bastante importante. Um bom gráfico de fácil navegação, intuitivo, objetivo e informativo são algumas das características fundamentais para que um menu venha a exercer bem seu papel. No Unity 3D, os menus são criados a partir de cenas paralelas ao projeto principal e seus níveis. Você poderá utilizar elementos internos ou externos ao programa para criar o seu menu e ainda combiná-los. Nós já deixamos previamente preparado o enquadramento que utilizaremos para o fundo do nosso menu. Você poderá escolher outro se preferir. Vamos agora salvar esta cena como menu. Se quiser, poderá excluir todos os objetos que estão fora do enquadramento, deixando apenas na cena o terreno e o objeto de luz principal. Nós iremos excluir o FPC, First Person Controller, porque não queremos que exista o mesmo tipo de interação com o menu que este item proporciona. Quando for fazer isso, certifique-se antes que está editando a cena correta. Depois de deletar a única câmera da cena, vamos precisar de uma nova. Vamos inseri-la e posicioná-la de frente para as árvores. Utilize o preview da câmera como referência. Escolhemos esta vista porque será ela também que irá ser mostrada quando se iniciar o jogo. Vamos aproveitar para remover também as duas imagens para que não atrapalhe durante a composição do menu. Agora vamos incluir os botões do menu. Iremos usar um total de 3 botões: Jogar, Instruções e Sair. Para produzir estes botões, utilizaremos o objeto 3D Text juntamente com o cubo para delimitar a sua área. Comece inserindo este último na cena. Em seguida, transforme-o da forma que lhe mostraremos. Quando terminar, nomeie-o como BT-Cubo1 e acesse o painel Game para visualizar como o objeto irá aparecer no jogo. Permaneça com o painel de jogo ativo para que possa acompanhar as mudanças em tempo real. Vamos agora criar um material para o cubo. Selecione a pasta Materials, clique no botão Create e depois no item Material. Troque o nome atual do material para BT Cubo e, em seguida, aplique-o no objeto. O passo seguinte é ajustar o material. Escolha o modo difuso para o shader, só que com transparência. Abra a paleta de cores para definir a cor da textura. Opte por um tom de verde escuro e modifique o canal alfa para 170. Veja como podemos ver claramente o volume do objeto e ao mesmo tempo parte do fundo com as árvores. O passo seguinte é criar o texto do primeiro botão. O objeto 3D Text é plano e pode ser manipulado livremente dentro do espaço tridimensional. Iremos acomodá-lo um pouco à frente do objeto BT-Cubo1. Ative o painel Scene.
Acesse o menu Game Object, o submenu Create Order e clique em 3D Text. Podemos comprovar de imediato a propriedade 3D do objeto, que aparece angulado na tela. Posicioná-lo requer um pouco de paciência. Vamos procurar fazer isso inicialmente pelos controles de transformação no painel Inspector. Repita os procedimentos a seguir. Apesar de parecer ainda distante do local correto, através do modo de visão da câmera, é possível ver claramente que já existe uma intersecção entre os dois objetos. O que precisamos fazer agora é alterar as características do texto para que fique alinhado com o cubo. Troque a palavra Hello World para jogar. Você poderá colocar alguns símbolos à frente do botão, como fizemos, se achar interessante. Diminua agora o tamanho dos caracteres para 0.05 e mude o valor do limite de deslocamento no eixo Z para 0.9. O tamanho da fonte deverá ficar em 45 para que ocupe boa parte da barra e o estilo como bold, negrito, para que as letras fiquem mais encorpadas. A fonte permanecerá como Arial. Para finalizar o primeiro botão, trocaremos o nome atual do objeto por BT Jogar. O primeiro botão já está em ordem para receber a programação. Crie um arquivo JavaScript na pasta Scripts e nomeie-o como BT Menu. Abra-o no editor em seguida. Criaremos inicialmente instruções para mudar a cor do objeto BT Cubo 1 quando o cursor do mouse interagir com ele. Em vez da função Update, iremos usar uma que é bem específica para isso, chamada OnMouseEnter. Para alterar a cor, vamos definir novos valores para cada canal do padrão RGB, além do canal alfa que controla a opacidade. Estes valores deverão estar em formato decimal. Salve o script e vincule-o ao objeto para poder testar o botão no menu. Enquanto o botão muda de cor e permanece nela, por mais que movamos o cursor do mouse. Agora precisamos fazer o código para que a cor retorne como estava originalmente. Novamente iremos usar uma função específica, desta vez para quando o mouse sair de cima do botão. Como os valores serão declarados em formato de decimal, precisa-se fazer uma conversão simples, dividindo o valor de cada canal pelo montante máximo, que é 255, acrescido de uma casa decimal, 255.0. Nós iremos alterar apenas o canal verde. Ele possui o valor 29 no gerenciador de cores do programa, que dividido por 255.0 totaliza 0.11, levando-se em consideração apenas as duas primeiras casas depois do ponto. É este valor que iremos atribuir pelo script.
Encerre a função e teste o menu novamente. Com o botão finalizado, vamos replicá-lo para criar os dois próximos. Duplique os dois objetos que formam o botão. Altere os nomes para que não faça confusão entre eles. E posicione-os abaixo dos primeiros, de forma que fiquem centralizados verticalmente. Depois troque o texto e o nome do segundo botão conforme será mostrado. Quando terminar, cheque para ver se ficou em ordem. Repita os últimos procedimentos para criar o terceiro botão. Quando acabar de posicionar os dois últimos objetos, altere o texto para sair. Pronto! Verifique como ficaram todos os botões. Com todos os botões dispostos corretamente na tela, vamos voltar ao script para configurar a ação de cada um deles. Primeiro vamos criar uma variável boolean referente a cada botão, definindo o valor de todas elas como falso. Vamos utilizar a função onMouseUp para criar o código de cada botão. Desta forma, somente quando o jogador soltar o botão do mouse é que a ação ocorrerá. Agora criaremos as condições que irão verificar quando cada botão for clicado e determinaremos também as cenas que serão carregadas quando isso acontecer. Quando terminar, salve o script e retorne ao Unity.
Precisamos agora fazer os apontamentos. Selecione o primeiro botão, BT Cubo 1. Repare que no painel, onde aparece Script do menu, são exibidos 3 campos. Iremos selecioná-los de acordo com cada botão. Por enquanto, estes botões não estão levando a lugar nenhum, com exceção do botão de saída. Na próxima etapa, iremos ver como relacionar os números usados com as cenas. Agora, para finalizarmos a produção do nosso menu, vamos incluir uma tocha próxima à câmera para criar um clima de suspense. Precisamos ainda criar a tela de instruções. Duplique a cena do menu e renomeie-a como instruções sem os caracteres especiais. Clique 2 vezes sobre ela para que fique ativa. Após certificar-se que o nome da cena correta está sendo exibido no alto da janela, exclua os últimos 2 botões e os 3 objetos de texto 3D, ou seja, deixe apenas o primeiro cubo que criamos. Posicione e também redimensione o objeto para que fique centralizado e ocupando boa parte da tela. Depois altere o nome do objeto para BT Cubo e remova os scripts dos botões para que o fundo não mude de cor quando o cursor do mouse passar por cima dele. Para trabalhar com texto convencional através do Unity, se deve usar um objeto conhecido como GUITEXT, que permite que o texto seja formatado da maneira que precisarmos, assim como ocorre com um editor de texto comum. Acesse o menu Game Object, selecione o submenu Create Order e clique em GUITEXT. Quando o objeto é inserido, aparece o texto GUITEXT na tela e no painel Inspector são exibidas as suas opções de configuração. Você poderá trocar este texto digitando algo diferente no primeiro campo. Para uma quantidade maior de texto, é indicado o uso de um script, inclusive por ser a única maneira de manter a acentuação e os caracteres especiais e ainda incluir quebra de linhas. Vamos preparar um novo arquivo de script para incluir o texto de instruções do jogo. Vamos incluir as instruções no interior da função update sem nenhuma condição, pois queremos que o texto seja mostrado automaticamente na tela. Referindo-se ao objeto, digite abra aspas. Agora vamos incluir o texto. Para não perdermos muito tempo, já temos algumas instruções que foram digitadas previamente e iremos apenas colá-la no local logo após as aspas, porém, para que os acentos e caracteres especiais sejam preservados, precisamos antes converter o sistema de codificação atual para Unicode. Expanda o menu File, clique em Encoding e escolha o item UTF-8. Agora basta colar o texto.
Note que usamos vários símbolos /N. Sua função é fazer com que haja a quebra de linha que citamos antes e a quantidade de símbolos deve ser equivalente à de linhas. Vamos ver como ficou o resultado na tela de instruções do jogo. Vincule o script ao GUI-test e reproduza a cena. O texto aparece conforme foi digitado, faltando apenas fazer alguns ajustes, como por exemplo, de sua posição na tela para que apareça por completo. Agora podemos utilizar as outras opções do componente para configurar a aparência do texto. Selecione o objeto. Logo abaixo do campo de texto, iremos alterar a posição do ponto âncora para o centro da tela. Deixaremos o alinhamento, o espaçamento entre as linhas e a tabulação como está. A fonte você poderá alterar por uma das que já estão presentes no programa. Você também poderá importar uma fonte no formato TTF, TrueType Font, de sua preferência. Para isso, basta localizar o arquivo pelo Windows Explorer e trazê-lo para qualquer local do painel Project. Acompanhe todo o processo. Após a fonte ser importada, aparecem algumas opções no painel Inspector para que possamos configurá-la de forma padrão. Para o nosso projeto, iremos trocar o tamanho da fonte para 14 e deixaremos o estilo dos caracteres em negrito. Quando acabar, aplique as mudanças. O tipo de caractere continuará como dinâmica para podermos atribuir um estilo à fonte, tendo em vista que no script o mesmo já se encontra codificado para o Unicode. Vamos agora definir esta fonte para o objeto GUI-test. Apesar de já ser possível ter uma ideia do resultado, iremos testar a cena para ver o texto completo e centralizado. Todos os atributos que determinamos para a fonte foram aplicados conforme podemos verificar. Para completar este menu, falta apenas programar o retorno para o menu principal e como informamos no texto. Volte ao editor de scripts. Inclua uma condição abaixo do texto de instruções para quando a tecla ESC for pressionada. Abaixo dela, digite o comando para carregar o nível 0, que será depois atribuído ao menu inicial. Só poderemos testar depois que fizermos as configurações finais no projeto, o que acontecerá na próxima etapa.